Você já sentiu que o roteiro que te venderam sobre sucesso e felicidade não fecha mais a conta? Aquela sensação estranha de que a festa ficou barulhenta demais e você só quer ir para casa mesmo já estando em casa? Se isso ressoa com você, entenda, isso não é cansaço, é clareza. É um sinal de que você está entre as pessoas que, como Chico Xavier observou, estão despertando e começando a afastar, em silêncio, de tudo aquilo que antes parecia ser o centro do universo. O que está acontecendo com você não é uma falha no sistema, é o sistema verdadeiro começando a operar. E o mecanismo invisível por trás disso é a chave mestra que eu vou te entregar hoje. Fica comigo porque no final você vai entender por que a maior objeção que o mundo te joga, a de que você está desistindo, está completamente invertida. Esse movimento que o mundo lá fora julga como estranheza, isolamento ou até depressão é na verdade o mais alto ato de fidelidade a si mesmo. O que está em jogo aqui é um mecanismo profundo e delicado que vou chamar de a poda silenciosa. Pense na sua vida como um pequeno jardim que você foi obrigado a construir no meio da selva de pedra que é São Paulo ou qualquer grande cidade brasileira. Por anos você plantou o que te disseram que era bonito, o que dava status, a carreira meteórica na Faria Lima, os happy hours lotados na Vila Madalena, a busca incessante por mais, por melhor, por diferente. Mas agora, algo dentro de você sabe que essas plantas exóticas, que exigem tanto adubo e tanta água, não te dão sombra, não te dão fruto de verdade. A poda silenciosa é esse momento em que, instintivamente, você começa a arrancar o que não é seu, o que não brotou da sua terra interior. Você começa a cortar os galhos secos das amizades que só drenam, das obrigações sociais que te deixam vazio, das metas que alimentam o ego, mas matam a alma. É um processo que acontece sem alarde. Não há um anúncio no Instagram, não há uma justificativa para o grupo da família no WhatsApp. É um recuo, um passo para trás para poder finalmente dar um passo para dentro. É a advogada que, em vez de brigar pela vaga de sócia, começa a fazer aulas de cerâmica em Pinheiros, não porque desistiu, mas porque o barulho do torno finalmente acalma o barulho da sua mente. É o gerente de projetos que para de responder o WhatsApp do trabalho no domingo, não por rebeldia, mas porque descobriu que o silêncio de um passeio no Parque Ibirapuera o reconecta com algo que ele nem sabia que tinha perdido. Mas o detalhe que quase ninguém nota e que causa toda a angústia é que essa poda não é feita com raiva. Ela é feita com uma espécie de reverência melancólica. E é esse silêncio que o mundo lá fora, tão viciado em performance, confunde com tristeza, com fracasso. Por que esse movimento precisa ser tão quieto e o que, exatamente, ele está protegendo com tanto zelo? O movimento é quieto porque ele protege algo extremamente frágil, a sua nova frequência. É como tentar sintonizar uma rádio distante, daquelas que só pegam de madrugada, no silêncio. Qualquer ruído, qualquer interferência e você perde o sinal. O que você está protegendo com tanto zelo não é um segredo, é uma semente. Uma semente da sua verdadeira identidade que, por anos, ficou soterrada sob o concreto das expectativas alheias, das suas próprias máscaras e da correria insana do dia a dia. Anunciar ao mundo que você está cuidando dessa semente seria como convidar todo o bairro para ver uma plantinha recém-brotada. Alguém vai pisar, alguém vai dar um palpite errado, alguém vai dizer que ela não vai vingar. O silêncio, portanto, não é fuga, é a estufa. É o ambiente controlado que você cria para que essa nova vida possa criar raízes fortes o suficiente para, um dia, aguentar o vento. A maior objeção que você vai ouvir, talvez até da sua própria voz interna, é que isso é desistência. É se tornar passivo, fraco, fulano largou mão, não aguenta mais a pressão. E aqui está a inversão que muda tudo. Este recuo não é um ato de fraqueza, é o exercício da mais alta disciplina espiritual. É a disciplina que Chico Xavier tanto falava, não a do quartel, mas a do jardineiro. A disciplina de saber a hora de podar, a hora de regar e, principalmente, a hora de esperar. É muito mais fácil seguir no piloto automático, ir à festa, aceitar o projeto, dizer sim para tudo. A verdadeira força está em sustentar o não, silencioso. Não para o convite que te esvazia. O não para a meta que só infla o ego. O não para a discussão que não leva a lugar nenhum. É o dono de uma pequena gráfica na Moca que, depois de 30 anos trabalhando de domingo a domingo para dar o melhor para a família, percebe que o melhor que ele pode dar é sua presença e começa a fechar a loja aos sábados para simplesmente tomar um sorvete na praça com os netos.
Ele não faliu, ele enriqueceu de uma forma que o dinheiro não pode comprar. Esse movimento não é passividade, é a mais pura responsabilidade consciente. Você está parando de reagir ao mundo para começar a responder a partir do seu centro. E para ouvir esse centro, meu amigo, é preciso silêncio. O que acontece então quando essa semente finalmente começa a se tornar uma árvore dentro de você? Qual é o primeiro fruto que ela te entrega? O primeiro fruto não é a felicidade como te contaram nos livros de autoajuda. É algo muito mais sólido e muito mais útil: a clareza. A clareza para enxergar sem filtro o que de fato te nutre e o que te envenena em doses homeopáticas. Você começa a ver as dinâmicas, as intenções não ditas, as trocas energéticas que antes passavam batido na correria do dia a dia. Com essa clareza, seu jardim interno, antes um canteiro de obras abandonado, começa a dar sombra. E é aqui que a mágica acontece, a verdadeira caridade que o Chico tanto exemplificou. Sua paz não serve só a você, ela transborda. Você se torna, sem esforço, um ponto de calma no meio do caos da cidade. Aquela pessoa com quem os outros sentem que podem finalmente respirar fundo, sem nem saber o porquê. Mas entenda, isso não é uma promessa de que a vida vai virar um comercial de margarina. A poda silenciosa não te isenta dos problemas. Os boletos vão continuar chegando. O trânsito na Marginal Pinheiros vai continuar infernal. As pessoas que você ama ainda vão sofrer. A grande mudança, o que este caminho de reforma íntima te entrega, não é um mundo sem tempestades, é uma casa com fundações sólidas. A diferença é que o vendaval agora acontece do lado de fora das suas janelas, e não mais dentro da sua sala de estar. O trabalho é diário, é a disciplina humilde de varrer o chão da própria casa, todos os dias, de tirar o pó das próprias crenças, de regar as sementes do que realmente importa. Imagine você, num fim de tarde, atravessando a Paulista a pé num domingo. O barulho, as pessoas, a urgência de uma cidade que nunca dorme. Nada disso te invade mais. Você observa tudo com uma serenidade operante, uma compaixão quieta. Você não se tornou uma ilha, mas se tornou o farol. Sua presença, sem uma única palavra, começa a seu serviço. É a sua calma que acalma o colega de trabalho ansioso. É a sua escuta sem julgamento que ampara um amigo em crise. Você parou de tentar salvar o mundo, e ao se salvar, tornou-se um porto seguro para quem navega perto de você. E o detalhe que muda tudo é que essa nova força não vem de uma armadura, mas da vulnerabilidade de ser quem você realmente é. Você para de performar e começa a simplesmente ser. E é nesse ponto que a segunda grande virada acontece, uma que mexe diretamente com as suas relações mais próximas. Porque quando você muda, o mundo ao seu redor é forçado a se reajustar. E nem todo mundo vai gostar do seu novo jardim. Pensa comigo, por que a sua paz incomodaria alguém? A sua paz, por mais estranho que pareça, pode ser o gatilho para a guerra dos outros. O que está realmente acontecendo aqui é um reajuste de contrato. Um contrato que você nunca assinou, mas que cumpria à risca. Cada relação que você tem é uma dança com uma coreografia invisível, combinada anos atrás. Você era o que ouvia, o que resolvia, o que dizia sim. Sua identidade estava atrelada à sua função na vida daquela pessoa. Quando você começa a sua poda silenciosa, você não está apenas mudando de opinião, você está mudando de ritmo. Você para de seguir a música que tocava lá fora e começa a se mover no ritmo do seu próprio coração. E quem dançava com você tem duas opções: ou aprende os seus novos passos, ou te acusa de ter estragado a dança. O que quase ninguém percebe é que muitos ao seu redor não se relacionavam com você, mas com o personagem que você interpretava para eles. E quando o ator sai de cena, o público que só gostava da peça fica perdido e, às vezes, com raiva. Lembra daquele amigo que sempre te ligava na sexta-noite para despejar todos os problemas do trabalho, mas nunca perguntava como você estava? Era um monólogo disfarçado de diálogo. Agora você não atende mais com a mesma urgência. Ou, quando atende, diz com calma: "Cara, hoje eu não tô com cabeça para isso. Podemos falar amanhã?" Do outro lado, o silêncio, a mágoa, a acusação velada de que você mudou, de que ficou egoísta. E a primeira coisa que a sua mente antiga vai gritar é culpa. Mas deixa eu te mostrar o mecanismo aqui, porque ele é libertador.
A dor que essa pessoa sente não é porque você foi cruel, é porque o espelho que você era, que refletia exatamente o que ela queria ver, foi trocado por uma janela. E pela janela ela não se vê mais. Ela vê você, inteiro, com seus próprios limites e necessidades. E essa nova paisagem a assusta. Esse afastamento, portanto, não é um ato de agressão, é um ato de honestidade. Você está silenciosamente comunicando. O personagem que você conhecia se aposentou. Agora quem está aqui sou eu. Você quer conhecer essa pessoa? Alguns vão dizer não, vão preferir a memória confortável do seu antigo eu. E isso vai doer. Mas essa dor é a dor do parto da sua nova vida, da sua nova forma de se relacionar. É o adubo necessário para o seu jardim. Porque esse espaço vazio que se cria não é um buraco, é um canteiro. É o lugar onde as relações de verdadeira ressonância, aquelas que não dependem de um roteiro, finalmente terão espaço para brotar. E o que você planta nesse canteiro? O que brota quando a terra finalmente pode respirar? Aqui está o que quase ninguém está vendo. Você não está se tornando antissocial. Você está se tornando seletivamente social. A sua antiga moeda de troca era a validação, a presença, a quantidade. Quantos eventos você ia, quantos amigos tinha no churrasco, quantas mensagens respondia por hora. Era um jogo de números que te deixava exausto, mas com a sensação de estar conectado. Agora, a sua nova moeda é a ressonância, é a qualidade, é a energia que fica depois que a pessoa vai embora. Você começa a perceber de forma quase visceral que algumas conversas te energizam, enquanto outras são como um vazamento lento na sua bateria interna. E você, instintivamente, começa a tapar esses buracos. O que acontece é uma recalibragem da sua bateria social. Pensa na Ana, designer em Curitiba. Sexta-feira era sagrada, barzinho no Batel, encontrar a galera, postar foto do drink. Agora, a sexta dela é um bom vinho, um skatebook e o silêncio do apartamento dela. Do lado de fora, os amigos comentam: a Ana sumiu, ficou estranha. Mas por dentro, a Ana não sumiu. Pela primeira vez, ela se encontrou. Ela descobriu que a antiga diversão estava custando a paz da semana inteira. Ela não está deprimida, ela está recarregando na fonte certa. Esse processo é o seu sistema nervoso finalmente dizendo chega. Chega de performar alegria, chega de rir de piadas sem graça, chega de conversas que são apenas um ping-pong de egos. Seu corpo, sua alma começam a desejar o que é real. Uma conversa de 2 horas com um único amigo, onde você pode ser você mesmo, vale mais do que 10 happy hours superficiais. Um passeio sozinho no parque, sentindo o sol no rosto, te preenche mais do que uma balada lotada. Você está trocando ruído por música, e a sua música interna é muito mais sutil e precisa de silêncio para ser ouvida. O detalhe que muda tudo é que essa seleção não é arrogante, não é sobre se sentir melhor que os outros. É um ato de sobrevivência energética. Seu tempo e sua energia são o seu verdadeiro patrimônio. Antes, você gastava como um novo rico no primeiro rolê no shopping. Agora, você investe como um sábio que sabe o valor de cada centavo. Você investe em silêncio, em natureza, em arte, em conversas que te expandem, em relações que te nutrem de volta. E é aqui que mora uma armadilha sutil, uma confusão que paralisa muita gente nesse caminho. Como saber se esse recuo é sabedoria ou se é apenas uma fuga disfarçada de espiritualidade? Como diferenciar a poda silenciosa da desistência, do medo de viver? Existe uma linha muito tênue aqui, e a gente precisa iluminar ela agora, porque é nela que a maioria se perde. Deixa eu te mostrar a bússola para navegar essa fronteira. A resposta não está no ato em si. O ato de dizer não a um convite, de sair mais cedo do trabalho, de silenciar o celular. O ato é o mesmo. A diferença abissal está na energia que move esse ato. É a intenção invisível por trás do seu recuo. A fuga é movida pelo medo. O medo de ser julgado, o medo de falhar, o medo do conflito, o medo da intensidade da vida. Quando você foge, você está construindo um muro. Você se encolhe, se fecha e o seu silêncio é pesado, reativo, quase amargo. É o silêncio de quem se sente uma vítima do mundo. A poda silenciosa, por outro lado, é movida por amor, amor próprio. É um movimento de expansão para dentro. Você não está construindo um muro, você está cultivando um jardim. E para isso, você precisa de uma cerca, de um portão, para proteger as sementes que estão brotando. Seu silêncio não é reativo, é criativo.
É um espaço que você abre para que algo novo possa nascer. A pergunta-chave que você precisa se fazer na honestidade brutal do seu quarto escuro é: eu estou recuando para me esconder do mundo ou estou recuando para me encontrar comigo mesmo? Eu estou fugindo de algo ou estou caminhando em direção a algo? A fuga é uma reação ao que você não quer mais. A poda é uma resposta ao que a sua alma finalmente começou a pedir. Pensa no Ricardo, advogado tributarista em Belo Horizonte. Por anos, ele viveu para o escritório na Savassi. Almoços de negócio, prazos insanos, a adrenalina de fechar um grande caso. Se ele de repente pedisse demissão num ataque de pânico e se isolasse em casa, amargurado com a profissão, isso seria fuga. Mas o que aconteceu foi diferente. Ele começou a sair às 18 horas, sem desculpa, para fazer uma trilha na Serra do Curral. Ele não estava fugindo do trabalho. Ele estava correndo em direção ao pôr do sol, ao ar puro, à sensação do corpo em movimento. Ele descobriu que a clareza que ele encontrava lá em cima, olhando a cidade de longe, era mais valiosa do que as horas extras. Ele não abandonou a advocacia, mas a advocacia deixou de ser a dona da sua vida. Ele podou o excesso para nutrir a essência. Você entende a diferença? Não é sobre o que você deixa de fazer, é sobre o porquê você está fazendo o que faz. A fuga te deixa menor, a poda te deixa mais inteiro. E quando você começa a praticar essa jardinagem interna dia após dia, algo fundamental muda na sua relação com o mundo. Você para de enxergar as pessoas e situações como ameaças e passa a vê-las como informações. Informações sobre o seu próprio estado interno. Pensa nisso. Aquele seu colega de trabalho que vive se gabando das próprias conquistas não é mais um irritante competidor. Ele é uma informação. Uma informação sobre a sua própria necessidade de validação, talvez. Aquele parente que insiste em dar palpites na sua vida no almoço de domingo não é mais um invasor. Ele é uma informação. Uma informação sobre onde os seus limites ainda precisam ser reforçados. Cada gatilho, cada pessoa que te tira do sério deixa de ser um inimigo e se torna um professor disfarçado. É um espelho. O que você vê no outro que te incomoda tanto é, quase sempre, um reflexo de uma parte sua que ou você rejeita ou você ainda não teve coragem de abraçar. Quando você enxerga isso, não dá para desver. A sua vida deixa de ser uma arena de batalha e se transforma num laboratório de autoconhecimento. Você para de gastar energia tentando mudar os outros e começa a usar essa mesma energia para se entender. E aqui está o que quase ninguém está vendo. Essa mudança de percepção te dá um superpoder, a neutralidade compassiva. Você aprende a observar o caos sem ser tragado por ele. Pensa na Camila, designer gráfica em Porto Alegre. Todo almoço de família, a tia dela vinha com a mesma pergunta. E os namoradinhos, minha filha, vai ficar pra titia? Antes, isso estragava o domingo dela. Ela ficava reativa, respondia com sarcasmo ou se fechava. Era uma fuga. Agora, praticando a poda silenciosa, ela ouve a pergunta e a vê como informação. Informação. Minha tia opera num sistema de valores onde o casamento é a principal medida de sucesso para uma mulher. Isso não tem nada a ver comigo, tem a ver com a história dela, com a criação dela. E com essa clareza, ela consegue responder de um lugar de calma, não de reação. Um simples, tô bem assim, tia, e o seu crochê, como vai? Desarma a situação. Ela não entrou na briga. Ela não fugiu. Ela simplesmente protegeu o seu jardim. Ela foi neutra em relação ao ataque, mas compassiva em relação à pessoa, entendendo de onde aquilo vinha. Essa é a maestria que o silêncio te ensina. Você para de ser reativo e se torna responsivo. Você escolhe suas batalhas e descobre que 99% delas não valem a sua paz. Mas e quando a informação não é uma pergunta inconveniente, e sim um ataque direto? E quando o espelho te mostra uma face da sua sombra que é realmente difícil de encarar? É aí que a poda silenciosa revela sua ferramenta mais poderosa e contraintuitiva. E essa ferramenta é a capacidade de desver. Deixa eu te explicar o que isso significa. Quando alguém te ataca diretamente, quando uma crítica venenosa ou uma acusação injusta é lançada na sua direção, sua reação instintiva, forjada por milhões de anos de evolução, é se defender, é lutar ou fugir, é ver um inimigo na sua frente. A poda silenciosa te ensina a desativar esse instinto. Você aprende a desver a pessoa como um agressor e a enxergá-la como um mensageiro da dor dela.
O que acontece é o seguinte: a agressão de alguém quase nunca é sobre você. É um transbordamento, é o vazamento tóxico de uma ferida interna que a pessoa não sabe como curar. O ataque é apenas o sintoma de um sofrimento que ela não consegue nomear e, por isso, projeta em você. Quando você entende isso não como uma teoria bonita, mas como um mecanismo real, o jogo vira completamente. Você para de levar para o lado pessoal. Pensa no Ricardo, um arquiteto de Belo Horizonte. Durante anos, ele travou uma guerra fria com o próprio irmão na empresa da família. O irmão vivia o acusando de ser arrogante, de querer passar a perna em todo mundo. Cada reunião era um campo minado. O Ricardo antigo reagia, se defendia, listava seus feitos e a briga só escalava, envenenando os almoços de domingo e a saúde da empresa. Um dia, exausto, ele decidiu tentar desver o ataque. Na próxima vez que o irmão disse, "Você só pensa em si mesmo, nunca escuta ninguém", em vez de reagir, Ricardo respirou fundo e se perguntou, qual é a dor por trás disso? E a resposta veio clara como água. Ele se sente invisível, ele tem medo de não ser tão bom quanto eu, medo de ser deixado para trás. Naquele momento, ele desviou o irmão agressor e viu um homem assustado, e de um lugar de calma, ele respondeu algo que nunca tinha dito antes. Mano, talvez você tenha razão, me ajuda a entender, em que momento você sentiu que eu não te ouvi? O silêncio que se seguiu foi o começo de uma trégua que durou anos. Ele não concordou com a acusação, mas validou o sentimento por trás dela. Ele desarmou a guerra porque parou de lutar contra o soldado e começou a cuidar do ferido. E ao fazer isso, ele também encarou a própria sombra, a parte dele que, talvez, por focar tanto no trabalho, realmente tivesse sido um touco negligente. Ele não precisou se anular, apenas se responsabilizar pela sua parte. Isso não é ser passivo, isso é ser um estrategista da paz. Mas aqui mora o perigo que derruba a maioria. Isso significa que você tem que aguentar tudo, que tem que manter pessoas tóxicas por perto, se tornando um saco de pancadas emocional em nome da espiritualidade? É exatamente o oposto. E entender essa distinção é o que separa a verdadeira maturidade da ingenuidade perigosa. A poda silenciosa, lembra dela? A disciplina do jardineiro? Pois bem, um bom jardineiro sabe a diferença fundamental entre um galho doente que pode ser salvo e uma praga que vai matar o jardim inteiro. O que o Ricardo fez com o irmão foi podar o comportamento, a dinâmica tóxica, para salvar a árvore da família. Mas quando você encontra uma relação que é em si a praga, aquela amizade que funciona como um dreno, aquele ambiente de trabalho que te adoece dia após dia, a poda silenciosa é outra. Não é sobre entender a dor da praga, é sobre removê-la. Com firmeza, sem ódio, mas com a clareza de quem está protegendo algo sagrado, seu ecossistema interno. O que acontece é que a gente, especialmente aqui no Brasil, com nossa cultura do deixa disso e do jeitinho, que colocar limites é ser grosso, é ser egoísta. E a espiritualidade de boutique, aquela de frases prontas no Instagram, reforçou uma ideia perigosa, a de que ser evoluído é ser um poço sem fundo de paciência e compreensão. Isso não é evolução, é autoabandono. O verdadeiro despertar espiritual te devolve a soberania sobre o seu próprio território. Você começa a entender que sua energia não é um recurso infinito. Ela é a sua seiva, o seu bem mais precioso. E você para de distribuí-la como se fosse panfleto na porta de loja. Pensa na Mariana, uma enfermeira de Porto Alegre. Ela tinha uma amiga de infância que, toda santa semana, ligava para despejar 2 horas de reclamações, fofocas e negatividade. A Mariana saía de cada ligação se sentindo esgotada, como se tivesse feito um plantão extra. Por anos, ela aguentou, pensando, mas ela precisa de mim, somos amigas desde pequenas. O despertar dela não foi um raio de luz, foi um cansaço profundo. Um dia, o telefone tocou e ela simplesmente não atendeu. E no dia seguinte também não. Ela não bloqueou, não brigou, não mandou textão. Ela apenas recuou, criou espaço. Começou a poda silenciosa. A amiga, viciada naquele despejo de energia, primeiro estranhou, depois se irritou e, por fim, procurou outro ouvinte. A Mariana sentiu culpa? No começo, sim, mas depois sentiu uma paz que não sentia há anos. Ela não deixou de amar a amiga, mas parou de se permitir ser usada como lixeira emocional.
Ela entendeu que o amor verdadeiro, inclusive o próprio, exige fronteiras. O silêncio dela não foi uma agressão, foi a instalação de uma cerca para proteger seu jardim. E é aqui que a coisa fica ainda mais profunda. Esse ato de proteger seu espaço não é egoísmo, é o pré-requisito para você poder de fato servir ao mundo. Mas é exatamente aqui que a sua mente, treinada por uma vida inteira de novelas e conselhos de vó, dispara o alarme mais comum. Mas ela precisa de mim, somos amigas desde pequenas. Deixa eu desmontar essa armadilha, porque ela é a corrente mais pesada que te prende ao cais. Vamos olhar para essa frase palavra por palavra. Primeiro, precisa. Será que essa pessoa realmente precisa de você ou ela precisa de uma plateia? Ela precisa de um conselho honesto ou de um eco para suas próprias queixas? Existe uma diferença abissal entre amparar alguém numa crise real e servir de depósito para a negatividade crônica de outra pessoa. A primeira é um ato de amor, a segunda é um vazamento de energia vital. E a parte mais sutil, de mim. Por que de você especificamente? Muitas vezes, essa crença alimenta uma parte do nosso ego que gosta de se sentir indispensável, o herói, o salvador. A gente se convence de que só a gente pode ajudar, quando na verdade o que estamos fazendo é permitir que a pessoa não precise buscar a própria força, porque a nossa está sempre ali, de graça, disponível. Você não está ajudando, está criando uma dependência que adia o crescimento dela e esgota o seu. Agora, a segunda parte da sentença. Somos amigas desde pequenas. Esse é o apelo à história, ao contrato assinado com caneta de tinta invisível lá na infância. Mas a amizade que te serviu aos 15 anos, quando suas preocupações eram a prova de matemática e o show daquela banda de rock, é a mesma que te nutre aos 35, quando você lida com carreira, família e o sentido da vida? Pessoas mudam, frequências mudam. Honrar o passado não significa hipotecar o seu presente. Você pode guardar com carinho a memória do que aquela amizade foi, sem ser obrigado a se afogar no que ela se tornou. A poda silenciosa não é queimar o álbum de fotos da infância, é simplesmente parar de regar uma planta que hoje, no seu jardim, só atrai pragas. Ao se afastar, você não está dizendo você não importa mais. Você está dizendo silenciosamente, a minha paz, agora, precisa ser a minha prioridade para que eu tenha algo de valor para oferecer ao mundo. E é aqui que a matemática espiritual se revela. Ao preservar sua energia, você deixa de ser o codependente de uma pessoa e se torna um recurso potencial para muitas outras. É por isso que, no fim das contas, quando você se afasta daquilo que antes valorizava, não há perda, há uma troca. Uma troca justa, a mais importante da sua vida. Quando você larga a necessidade de estar certo em cada discussão, emerge a paz. Quando você abre mão do controle obsessivo sobre o futuro, a vida finalmente encontra espaço para fluir. Quando você para de buscar os aplausos da plateia, encontra o respeito inabalável do seu próprio eu. E quando você se afasta do barulho ensurdecedor do mundo, finalmente consegue escutar a sua própria música. O afastamento silencioso não é sobre se isolar do mundo, é sobre parar de ser invadido por ele. É sobre se tornar verdadeiramente útil, de uma forma íntegra, silenciosa e potente que só você pode ser. Se você faz parte dessa minoria que entendeu que o verdadeiro crescimento acontece no silêncio e não no palco, fica por aqui. Se inscreve, porque a nossa conversa é sempre sobre esses mecanismos invisíveis. E agora, faz o seguinte, vai direto para o vídeo que eu deixei aqui do lado sobre a linguagem do silêncio. Ele é a chave prática que costura tudo que você sentiu hoje.